Uau! E essa daí você acabou de responder a minha última pergunta que eu tinha. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, ó. Deixa eu pegar uma pergunta rapidinho daqui que estão falando. Tenho casa onde moro em nome de uma empresa. Se eu comprar o imóvel para renda, posso colocar a mesma empresa da minha casa ou é melhor abrir outra empresa para este imóvel? Então eu acho que ele é brasileiro que tem uma casa aqui com o nome da empresa dele. Aham. Agora ele vai comprar a próxima para alugar. Pode colocar a mesma empresa ou tem que abrir outra? Pode colocar, não existe restrição de quantos imóveis você pode ter dentro de uma mesma empresa. Agora vamos analisar a parte do risco. Essa casa que ele mora, ou é casa de férias dele com a família, que ele nunca vai alugar. Então, é um bem que não está sujeito a nenhum tipo de risco, porque não está sendo locado, provavelmente. Se eu colocar um imóvel que eu vou colocar num pool de locação, eu já começo a agregar riscos, né? Porque a pessoa que vai entrar na casa pode sofrer um acidente, pode acontecer um próprio acidente com o imóvel, quando tem furacão, um incêndio, um alagamento, alguma coisa assim. Então, por uma questão de responsabilidade civil e proteção ao bem, que é no caso que ele usa, o ideal seria, nesse caso, a casa que ele usa como de férias fica numa empresa e as casas que ele vai fazer locação em outra, para garantir e proteger o patrimônio e proteger a pessoa física dele também. E esse negócio de ter um monte de... Até a pergunta da Leonora Pascoal. E esse negócio de ter um monte de empresa, assim, cada casa é uma empresa, isso não dá um red flag? O governo não fala assim, o que esse louco tem 300 empresas? Tá querendo dar uma despertinho? É a Eleonora Pascoal que perguntou? Foi. Tite, você tá aí... Sabe que ela foi minha professora, né? Não, lá no Brasil ou aqui? Aqui. De inglês? Não, de português mesmo. Nossa! Não sabia, Carol. Não, é que eu não falasse português. O problema é que o meu Você era ruim português, de português. era muitos anos convivendo só com brasileiros. E você sabe que a gente usa muito o português misturado com inglês. O parqueamento. Conjugações que eu sabia, tempos verbais. Eu Que também legal. tinha uma dificuldade muito grande para falar. Eu não me sentia bem falando em português numa entrevista, alguma coisa assim, porque eu cometia muitos erros para falar. E ela foi minha professora. Então Que eu sou legal. muito grata a ela por tudo que ela me ensinou, porque hoje eu não tenho mais bloqueios. Uau, fala muito bem. Essa questão de ter várias empresas, isso. eu sempre gosto de explicar para os meus clientes que é um excesso de proteção, tá? Não que um excesso de proteção seja ruim. Mas existem regras dentro da Receita e a cada estado onde você tem as suas empresas que devem ser seguidas. Então, por exemplo, uma LLC na Flórida, se acontecer algum problema com... Vamos dizer que tem 5 casas, né, dessa LLC. Aí uma casa, entrou um hóspede lá que se afogou na piscina e morreu. Então, quem estava hospedado na casa pode dizer, mas era uma criança, não tinha tela na piscina, e pode tentar entrar com uma ação contra a empresa. Então, existe uma proteção que a gente chama de veia corporativa. Para você quebrar a veia corporativa de uma LLC, é praticamente impossível. Então, você me pergunta, mas de qual forma a pessoa que foi lesada, ela receberia uma indenização, ou de qual forma ela seria reembolsada por esse prejuízo? Então, o processo normal é que o juiz ou a pessoa que estiver analisando o caso, se estiver somente numa mediação, vai entender qual é o lucro que essa empresa gera todo ano líquido e vai falar, bom, agora desse lucro, 50% você vai dedicar integralmente por 10 anos para essa pessoa que sofreu o dano. E como existe a questão de Brasil, que no Brasil não tem muita separação da jurídica e da física, você tem uma empresa e você tem uma causa trabalhista, eles vão sair da sua jurídica e vão para cima de você e vão aprender seus bens. Então, existe muito receio em relação a isso. Então, por uma questão de extra proteção, as pessoas acabam colocando um imóvel em cada empresa. Não gera um red flag para a Receita, porque não tem nada de errado contra essa prática, mas é muito trabalhoso e custoso. Imagina, quem tem um cliente que tem 20 casas, 30 casas, tem 30 LLCs, 30 contabilidade, 30 declarações de imposto de renda. Então, tem como também a gente oferecer essa mesma segurança criando outras estruturas, como uma estrutura de holding. Então, não tem necessidade de colocar cada uma empresa. A gente cria uma holding e depois vai separando as outras entidades, que da forma que a pessoa tenha uma contabilidade, um imposto de renda, mas que está seguro também. Não necessariamente uma casa em cada empresa. Então, até quantas casas que você acha que... Não tem limite, Paulo. Eu também para dar menos sempre trabalho. Converso com os meus clientes assim. Eu tenho um cliente que manda para cá, um exemplo, 1 milhão, que não é nada. Ele está tirando um dinheirinho para fazer um investimento aqui. Tem cliente que manda 500 mil, que é tudo que ele economizou numa vida. Então, eu gosto de medir o risco. Quanto de risco você pode estar disposto
a passar e perder? Zero. Então, zero. Aí o cara, não, coloca aí, eu não tô preocupado, qualquer coisa que acontecer, eu vendo isso, coloco em tal lugar. Então, vai muito do perfil do cliente. Então, a gente tem que medir o risco. Então, se o risco para esse cara é praticamente zero, que aquilo não vai afetar a estrutura familiar nem financeira dele, ok. Agora, para a pessoa que é tudo que ela tem, a gente com certeza vai trabalhar isso de uma maneira muito mais focada e separando tudo para que ele não corra o risco de perder aquilo que é tudo que ele tem.